Olá pessoal, Fábio Akita. Eu imagino que muitos estão começando a estudar e muitos também tentam reciclar conhecimentos e aprender coisas novas para se diferenciar. E hoje eu quero dar um passo atrás e tentar abrir um pouco os horizontes. Para quem não me conhece, eu sou desenvolvedor de software há quase 30 anos. Desenvolvedor do que? Front, back, infra, segurança, mobile, gerente, PO, consultor. Se tem alguma posição no mundo de TI, eu provavelmente passei por ele. E nos últimos 10 anos, administro minha própria empresa de outsourcing de desenvolvimento, que hoje tem quase 100 desenvolvedores com um dos menores índices de turnover do mercado, atuando em projetos daqui e a maioria nos Estados Unidos. Nos últimos 2 anos, eu comecei um canal no YouTube como hobby para compartilhar as experiências e conhecimentos que acumulei durante esse tempo todo. Então, não deixe de seguir o canal Akitando para ter mais detalhes do que eu vou falar hoje. Depois de passar anos pensando a respeito, se tem uma coisa que eu acho que pouca gente entende, seja iniciante ou seja experiente, é o conceito da lei de oferta e procura. Aí você pensa, como assim? Lógico que eu sei. Se um produto tem muita procura, mas não se consegue fabricar rápido o suficiente, tipo o novo PlayStation 5, então o preço vai subir absurdamente. Exatamente, tá correto. E o inverso também é verdade. Se existisse mais PlayStations do que tem demanda por ele, os preços iam cair mais rápido. Agora pense em você fazendo cursos. Parece fácil, faça 2 ou 3 cursos, gaste 6 meses estudando e parece que quase garantido tem uma oferta de emprego já para você. Isso não é normal, é um momento do mercado de alta demanda. Só que alta demanda nunca dura para sempre, ela vem em ciclos. Tem ciclos de abundância e ciclos de depressão. E dica para vocês, estamos saindo do último ciclo de abundância que começou uns 10 anos atrás. Agora pense, com a quantidade enorme de cursos aparecendo, se está tão fácil criar centenas de novos programadores a cada 6 meses ou 1 ano, significa que a oferta de programadores iniciantes em breve vai ultrapassar a demanda e, portanto, o valor de cada um de vocês vale menos e menos, porque é fácil qualquer um saber o que você sabe. Outro dia eu vi um tweet que me deixou horrorizado. Alguém estava fazendo um investimento num fundo imobiliário porcaria. Ele estava super animado porque ofereciam rendimentos de 0,5% ao mês. E ele entrou em 7 fundos, cada um oferecendo esse 0,5%. Ou seja, na cabeça dele seria 7 vezes 0,5, que dá 3,5% ao mês, e vezes 12 daria 42%. Imagina, investe 10 mil reais em janeiro e no fim do ano vai ter 14 mil investimento da China. Cara, se você ouviu o que eu acabei de falar e se perdeu todo nos números, ou pior, se concordou com o raciocínio do cara, fica preocupado. Aliás, fica bem preocupado, porque isso é juros compostos e ao final de 12 meses não é 42%, e sim perto de 6% só. Pior, se subtrair a inflação anual de uns 4%, se tirar a taxa de administração dos fundos, se sobrar 1% no fim de um ano vai ser muito. Ou seja, o cara estava imaginando que em dezembro ia ter mais de 4 mil reais de lucro, mas na realidade seriam só uns 100 reais. Se você chegou nesse resultado de cabeça também, parabéns, talvez você tenha futuro. Durante 30 anos, eu vim acompanhando programadores de iniciantes até virar sêniors, em todos os tipos de linguagens, em todos os tipos de projetos, com todos os tipos de formação diferentes, e o que mais me deixa assustado é que uma grande maioria faz contas que nem o cara desse tweet. É com esse nível de raciocínio que vocês engolem propostas salariais de startups, acreditando em números ilusórios. A realidade é que a grande maioria dos programadores não sabe matemática básica, de nível ginasial. Isso porque a maioria das pessoas nunca teve vontade de aprender e simplesmente se aproveitou de um sistema de ensino que manda você decorar meia dúzia de coisas, dar perguntas simples de múltipla escolha para resolver, metade chutando e no final te dá um certificado e você acredita que aprendeu alguma coisa. Agora, some isso com um momento de mercado aquecido que está contratando qualquer coisa de qualquer qualidade e você vai ter um exército de pessoas mal qualificadas que vai ficar surpreso de por que com o passar do tempo está ficando mais e mais difícil conseguir aumentos ou mesmo ser aprovado em posições maiores em outras empresas.
Porque o seu valor é diretamente proporcional à sua produtividade, ao seu raciocínio rápido, à sua capacidade de receber problemas que nem podem ser considerados difíceis, como esse tweet que eu acabei de falar, e imediatamente chegar na resposta correta. Essas coisas não vêm de graça, é a diferença de quem estudou e ralou, sei lá, 4 anos num curso de ciências da computação e quem passou fácil em provas fáceis em cursos de 6 meses. É incomparável. Mas cuidado, com o que eu acabei de dizer, vocês podem achar que eu estou dizendo para obrigatoriamente fazer faculdade. E lembrando, eu mesmo não me formei, mas os 2 primeiros anos que eu fiz de ciência, onde só tinha matérias de matemática, economizaram alguns anos na minha formação de autodidata. Isso porque existem 2 tipos de curso, os que te ensinam ferramentas e os que te ensinam a aprender. Os que ensinam ferramentas têm validade super curta, os que te ensinam a aprender duram anos a fio. Infelizmente, você só vai entender de verdade essa diferença depois de muitos anos. Quem é jovem talvez só conheça um mundo onde parece que a internet sempre existiu e sempre vai continuar existindo. O povo da minha geração lembra de uma época onde a internet não existia. Faz muita diferença ter perspectiva de tempo, de longo prazo. Por exemplo, nos anos 90, as linguagens mais disputadas eram totalmente diferentes das de agora. Talvez fossem Visual Basic, Delphi e Java. Você gastou 6 meses estudando Visual Basic, agora você se acha o fodão. Passa a virada do século e a demanda por programadores de Visual Basic cai dramaticamente. Agora as linguagens mais demandadas talvez fossem PHP, ASP e um Flash. Agora, você de Visual Basic gasta mais tempo irritado, dizendo como esses moleques de PHP e ASP não entendem as qualidades do Visual Basic e que essa tal de web é só uma moda e já vai passar. Daí passa mais 10 anos, agora as linguagens mais desejadas eram Objective-C, Ruby, JavaScript. E como foi ficando o cara de Visual Basic, que era o rei dos anos 90? Cada vez sem opções e perdendo todas as novas ondas de tecnologia. Ele perdeu a primeira onda da web, a onda das redes sociais, a onda do mobile, a onda dos e-commerce e assim por diante. Hoje, as linguagens mais demandadas talvez sejam Python e frameworks como o Flutter ou React. O que acontece nos próximos 10 anos? Eu não contaria que as coisas vão continuar iguais, porque a tecnologia está em constante evolução. Não tenta adivinhar, é perda de tempo. Agora, sabe o que não envelhece? Saber fazer continha besta como a dos rendimentos de investimento que eu acabei de contar do tweet. Só que nenhum curso oferece formação em matemática básica, cálculo, álgebra linear, estatística e probabilidade. Sabe por quê? Porque nenhum aluno tem nem a paciência para fazer e nem acha que devia pagar para aprender coisas chatas, porque fazer contas é chato. E ainda acha que programação é seguir tutoriais passo a passo e copiar e colar pedaços de código de sites como Stack Overflow. Programação é ensinada como se fosse montagem de Legos e tá longe, muito longe disso. É muito fácil seguir tutorial. Óbvio, já está descrito passo a passo tudo o que tem que fazer. Copia o comando tal, cola no terminal, dá Enter e cruza os dedos. Deu certo? Agora digita outro comando, dá Enter e vai aparecer outra mensagem. E assim vai indo. O que você aprendeu? A ler, copiar e colar. Todo curso baseado em seguir tutorial te ensina só a copiar e colar coisas e mais nada. Você não sabe por que está digitando esses comandos nessa ordem. Você não sabe por que essas ferramentas existem e quais problemas resolvem de verdade. Você não sabe que alternativas existem e que combinações diferentes pode fazer para ter outros resultados melhores, porque cursos não ensinam você a raciocinar, só a seguir. E no começo não tem nenhum problema. Todo mundo precisa começar de algum lugar e eu comecei igual, seguindo tutoriais. Eu comecei a programar quando era adolescente, talvez 14, 15 anos. Passei quase um ano lendo um livro da linguagem da época dos anos 80, o DBase, e conseguia fazer programinhas e até comecei a fazer uns trabalhos de freelancer. Algumas vezes davam uns bugs que eu não tinha ideia por quê, mas mexia de um lado, mexia de outro, do nada começava a funcionar e eu fui seguindo assim. Aos 17, resolvi entrar na faculdade de Ciências da Computação e foi um choque absurdo. Eu entendi que tudo que eu sabia não servia para quase nada. Primeiro, porque a linguagem DBase praticamente já tinha morrido quando eu entrei na faculdade. Eu descobri que existiam coisas como C ou Pascal e fiquei chocado que não tinha quase nada de programação durante 2 anos inteiros da faculdade. Ou seja, metade do curso de 4 anos era integral só de matérias de matemática. E como todo mundo, eu fiquei abismado porque sempre achei um conhecimento inútil que eu nunca ia precisar.
Levou uns 5 anos para eu de fato começar a entender por que eu aprendi toda aquela matemática. De repente, eu precisava desenvolver sistemas que tinham funcionalidades como pesquisar palavras no banco de dados, e os códigos que eu achava para copiar e colar eram lentos, porque o banco de dados crescia e eu sabia entender por quê. Eu lia as documentações, código-fonte e conseguia criticar matematicamente a complexidade e saber por que um select-like de SQL, que todo mundo faz sem pensar, é horrível em comparação a usar coisas como Elastic, especialmente com alto volume de dados. Quando começaram a falar de data science, machine learning, imediatamente me relembrou as coisas que eu aprendi na faculdade. Eu sabia que machine learning é basicamente um pacote de tudo que eu aprendi em estatística e probabilidade, até em assuntos da atualidade, como epidemiologia de Covid. Me lembrou coisas como o teorema de Bayes, que é uma das coisas que se usa em machine learning. Você simplesmente não tem como escolher a ferramenta certa para usar em cada caso, se sequer sabe fazer continha básica de juros compostos de rendimentos. Por isso, muita gente vai para as ferramentas mais simples de aprender, as que é só encaixar um botão na tela e não precisa muito mais além disso. Trabalho de encaixar peça de Lego, mas sendo a coisa mais fácil, é o que todo mundo vai pensar primeiro também. Então se forma um volume grande de pessoas procurando emprego em mercados que, apesar de aquecidos agora, tendem a diminuir no médio a curto prazo. Quando a demanda cair, a prioridade não vai ser só sair produzindo funcionalidade nova a rodo, e sim em otimizar e aumentar a qualidade do que foi produzido até agora, para conseguir lucrar mais com a mesma coisa. Agora, você precisa de gente que sabe raciocinar e não só seguir passo a passo, que sabe pegar o que já existe e tirar mais valor sem aumentar a quantidade de código. Não tem uma solução pronta para otimizar coisas, para fazer o mesmo software funcionar 2 vezes mais rápido ou para fazer a mesma infraestrutura aguentar 3 vezes mais usuário sem ficar adicionando mais máquina. Coisas como melhorar o software para oferecer de primeira o produto que o usuário está procurando no menor número de cliques. Tudo isso exige capacidade de aprender rápido. Mudar ferramentas, seja bibliotecas, frameworks ou a linguagem que você gosta é difícil. Todo mundo tende a se apegar à primeira ferramenta que aprende e tenta resolver todos os problemas com ela, mesmo quando não é a mais adequada, porque é mais cômodo. Quando a situação claramente exige mudar de ferramentas, os iniciantes tendem a ficar na defensiva, justificando e defendendo um time que já perdeu, tipo o cara de Visual Basic dos anos 90 que eu falei antes. É o sinal de que você perdeu o controle e nunca controlou a ferramenta, e sim a ferramenta te controlou. Você se tornou escravo de ferramentas e de marcas de produtos. Só que um programador de verdade é promíscuo, tem zero lealdades a ferramentas e marcas. Não fica defendendo Angular, Google. Tecnologia não é time de futebol, não é para ter torcida organizada. Ficar tatuando marca de tecnologia ou sair na rua para defender. Ferramenta é só isso, ferramenta. Você já viu uma discussão de alguém defendendo martelo e outro defendendo chave de fenda? Não faz sentido, né? Então defender Python e JavaScript é a mesma coisa. Python é o martelo, JavaScript é uma chave de fenda. Se precisar bater um prego, usa Python. Se precisar girar um parafuso, usa JavaScript e ponto final. E pensando nisso, se você só sabe martelo, o que acontece? Todos os problemas para você parecem pregos e daqui a pouco você está batendo um parafuso com martelo que nem um idiota. A profissão de programação é muito maior do que sua linguagem favorita, infinitamente maior. Para onde sua carreira pode ir? Para onde você quiser. Não tem como saber o que vai precisar daqui a 10 anos, mas se tem uma certeza absoluta é que se daqui a 10 anos você ainda estiver usando a mesma ferramenta que aprendeu hoje, você certamente limitou sua carreira demais e perdeu todas as oportunidades de evoluir. Recentemente, tivemos notícias de crimes de internet no Supremo Tribunal Federal e no Ministério da Saúde. Grande novidade. Quando eu vejo essas notícias, preciso até pausar um segundo e colocar a mão na cabeça para acreditar no que eu tô lendo. Coisas crassas, imbecis, como senha de conexão de banco de dados trafegando no JavaScript do front-end, senhas de usuários sendo gravados em banco de dados como texto aberto. Se você não entende a gravidade do que isso significa, você ainda tem muito para aprender. Ninguém, em sã consciência, grava senha de usuário em banco de dados. Seria igual um cirurgião achar que é opcional lavar as mãos antes da cirurgia. Já pensou?
Se qualquer site que você visitar te oferecer a opção de receber a senha que você esqueceu por e-mail, não precisa pensar duas vezes. Esse site está inseguro e o programador que fez é um amador completo. O do vazamento de dados do Ministério da Saúde foi um amador completo. Hoje em dia é fácil invadir sites, não precisa ser nenhum gênio. Programadores assim já deixa tudo aberto. Lá por 2002, eu era um dos consultores num dos maiores projetos da Vivo, que tinha se formado fazia pouco tempo. Para quem não sabe ou não lembra, a Vivo foi a unificação de meia dúzia de telecoms de vários estados do Brasil. Em São Paulo era a antiga Telesp Celular. Esse projeto se chamava Atena e ia unificar os bancos de dados e sistemas de todos eles. Coisa gigante que levou mais de 2 anos e centenas de programadores e consultores. Pois bem, quando cheguei lá, recebemos ordens de usar um framework proprietário. Se você é de Java, pensa um Spring feito do zero. Se você é de JavaScript, pensa um Express e Angular feitos do zero. Esse framework foi desenvolvido pela BEA, que foi comprada pela Oracle. Quando eu fui vendo como esse framework funcionava, eu senti um cheiro de podre. Na minha cabeça eu pensei, putz, esse troço nunca libera a memória toda que aloca. Para tirar a dúvida, eu fiz um teste de estresse nele num servidor e dito e feito, o framework alocava a memória sem parar e nunca devolvia para o sistema e crashava meu teste. Eu mandei e-mail para o meu chefe avisando e ele marcou uma reunião com os arquitetos da Oracle. Eu fui acusado de estar falando mal do projeto deles porque eu era de outra consultoria e como ele era o fodão, porque era arquiteto certificado da Oracle e blá blá blá, eu vou fazer o quê? Fiquei quieto e pensei, bom, eu avisei, não é problema meu. Passou alguns meses, minha alocação lá acabou e depois troquei ideia com meu antigo chefe para perguntar se os sistemas tinham ido para o ar. E ele me falou, pois é, a gente precisa rebootar os servidores em produção a cada meia hora. Obviamente, eu estava certo. Quando eu falo sobre matemática, o povo fica intimidado, com medo, porque todo mundo odeia ver aquele monte de números e montes de equações. Nem eu gosto disso. Eu gosto do pensamento matemático, de como a gente aprende a enxergar os dados e todas as formas que eu posso manipular esses dados, como enxergar funções, que são basicamente equações, e acostumar a pensar não em como eles são feitos, mas como são delimitados, definir os limites, a complexidade e como manipular os dados com funções diferentes. Pensamento matemático é aprender a não seguir procedimentos cegamente e enxergar as possibilidades diferentes do procedimento, incluindo como detectar erros, como no caso que eu contei agora. Pensa assim, você sofreu lavagem cerebral por mais de 10 anos da sua vida. Do fundamental até sair da faculdade, sua rotina foi receber um currículo bem definido com cada matéria exata que era obrigado a estudar. Sempre tinha um professor cagando regra do que você tinha que fazer. As provas eram previsíveis, bimestrais, com a matéria exata que cai em cada uma. Mesmo se você fosse o preguiçoso do preguiçoso, você sabia o que ia cair na prova e foi fazendo assim, estudando o suficiente para tirar 5 e passar de ano. Agora você virou adulto e está no mundo real. Não tem mais currículo que diz o que precisa estudar daqui para frente. Não tem mais um professor que te diz o que fazer. Os problemas da vida aparecem do nada, sem aviso. Provas que você não sabe o que vai cair, mas precisa resolver sem ter um bimestre de aviso para estudar. É totalmente estressante, porque depois de sair da faculdade, você não está diferente do moleque do fundamental no primeiro ano de novo. Ninguém te ensinou como o mundo real funciona e como ele é diferente da escola. O que o seu instinto manda você fazer? Procurar cursos que têm currículo bem definido, professor para te dizer o que fazer e provas fáceis com data pré-marcada e matéria para estudar bem definida, tudo que te dá a ilusão de estar progredindo. E você fica frustrado quando tenta aplicar na vida real e tem dificuldade. Na sua cabeça, o mundo da programação é realmente difícil porque você está tendo muita dificuldade. E a vida real provavelmente está errada porque os projetos não são bem definidos, seus chefes não são como seus professores que te dão instruções exatas do que fazer e você se sente injustiçado e cada vez mais frustrado. Isso porque até você assumir que te induziram a aprender errado a vida inteira, tudo vai ser difícil. Você sempre vai enxergar o mundo como um lugar que te maltrata, onde mesmo que você se esforce para seguir a matéria, o mundo continua te dando situações que não tinha no curso e seus colegas e chefes dificultam sua vida, te dando problemas que você nunca aprendeu a resolver. Só que a realidade é que você está simplesmente vendo as coisas do jeito errado. Não é o mundo que é difícil, é você que ainda não aceitou que está fazendo as coisas do jeito errado.
Aprender não é decorar matérias e fazer uma prova, é enxergar o problema e aceitar que te falta conhecimento, procurar você mesmo por esse conhecimento, testar hipóteses e falhar, assumir o fracasso e criticar o que você fez de errado para no próximo problema saber lidar melhor e assim sucessivamente, um pequeno passo de cada vez ao longo de anos, sem nunca poder dizer que sabe tudo de qualquer coisa. Programação é uma profissão cujo estudo não termina quando você se forma na faculdade ou quando tira certificados nos cursos. Ele só começa a partir dali para você estudar sozinho e saber descobrir sozinho o que estudar depois. Eu tô nessa carreira faz uns 30 anos, desde o fim dos anos 80. Apesar de ter me tornado empresário, eu continuei programando tempo integral em projetos até quase 2 anos atrás. Nesse período eu aprendi uma dúzia de linguagens, frameworks, bibliotecas. A cada geração eu deixei para trás todas as ferramentas que eu tinha aprendido e ia aprendendo coisas novas. E quanto mais eu fazia isso, mais aprender coisas novas ia ficando mais e mais fácil. Hoje eu consigo aprender uma linguagem nova a ponto de ficar minimamente produtivo em 1 mês. Antigamente levava pelo menos 1 ano e isso só é possível porque desde o começo eu tive o primeiro choque quando eu entrei na faculdade de entender que eu não sabia nada do que eu achava que sabia e ver a minha primeira linguagem que eu demorei 2 anos para aprender se tornar obsoleta e ficar para trás. Eu aprendi a desapegar e ter a humildade de entender que eu não sabia nada. Pior, antigamente eu tinha 2, 3 livros à minha disposição, não tinha Amazon para consultar e pedir online. Porra, não tinha internet, então não tinha fóruns, não tinha comunidades para pedir ajuda. Hoje, se você quiser aprender a base da ciência da computação, pode entrar nos sites de grandes universidades como Stanford, Harvard, e tem as aulas gravadas de cálculo, álgebra e tudo mais que qualquer boa faculdade ensina. É só ter a disposição para sentar a bunda na cadeira por 2 anos e aprender. Faculdades, cursos e qualquer tipo de instituição de ensino tradicional não são ruins, mas elas são rodinhas na bicicleta. Se você entender isso, não tem nenhum problema. O problema é você achar que na vida real dá para ir muito longe com rodinhas. Quanto mais cedo tirar as rodinhas e começar a cair, mais cedo vai aprender a levantar e pedalar sozinho. Aprender de verdade dói, e dói bastante, mas tem que doer, exatamente por causa da lei da oferta e da procura. Tudo que é muito fácil, qualquer um pode aprender e por isso mesmo vale muito pouco. Tudo que não está doendo por um longo período de tempo tem muito pouco valor e quase nenhuma evolução lá na frente. Não é só a vida que é injusta, talvez seja pouco esforço mesmo. Lembre-se, é muito fácil ganhar bem no momento temporário de mercado que está aquecido. Quem realmente tem valor é quem aprendeu a aprender sozinho e a se virar e consegue nadar num mercado em depressão. Dado tempo suficiente, os mercados naturalmente filtram os caras que são bons daqueles que só tiveram a sorte de entrar no mercado quando estava aquecido. Mas esse ciclo vai inverter em breve e se eu fosse vocês, ficaria preocupado. Falando como alguém que lidou com contratações e treinamentos e viu a evolução de literalmente centenas de desenvolvedores, é muito triste ver alguém que ainda é iniciante sendo incorretamente supervalorizado no mercado aquecido, ficando cego, achando que já é bom e congelando a evolução, fazendo a mesma coisa por muito tempo e ficando para trás quando o mercado muda de direção. Daí ele fica sem entender por que antes era valorizado, mas depois não consegue mais subir e não entende que o mundo real não é estático, não fica parado, ele tem altos e baixos. Quem nasceu na alta não entende a baixa, só quem já caiu é que enxerga e valoriza as oportunidades. Com tudo isso dito, eu espero que alguns de vocês tenham ficado preocupados o suficiente para repensar o que estão fazendo agora, correndo atrás de recompensa fácil e tomando atalhos, ou está se preparando para enfrentar o desconhecido que o mundo do futuro vai te apresentar e conseguir finalmente surfar as grandes altas quando elas voltarem. Por hoje é isso aí, eu espero ter ajudado a aumentar os horizontes do que vocês imaginavam. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha e eu convido vocês a verem o meu canal para ouvir os detalhes de todas as coisas que eu acabei de contar. A gente se vê, até mais!